Olá, amigos da TV Impacto. Aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando assuntos de interesse da nossa população. E hoje estamos recebendo em nossos estúdios, temos a honra de receber o diretor do Sindicato dos Urbanitários de Santarém e também membro do Fórum de Defesa da Democracia, o senhor sindicalista também, Narcísio Sena, que vai falar um pouco sobre assuntos de grande relevância no nosso meio, no meio da população, para a população santarena, e está organizando um grande evento agora, essa semana, que é o Ato pela Democracia e Direitos Civis e Trabalhistas, não é isso? Ato em Defesa da Democracia e Direitos Civis e Trabalhistas, que vai abordar temas de muito interesse e de grande relevância para a nossa população. Trata-se dos direitos que nós adquirimos ao longo do tempo, ao longo dos anos, e que essas reformas que estão acontecendo agora estão atingindo diretamente, de forma direta e indireta, né? E também alguns pontos políticos com relação à privatização de algumas entidades aqui de Santarém e região que atinge diretamente a nossa população. Seja muito bem-vindo à TV Impacto. O prazer é todo nosso. Eu acho que a gente está aqui para isso. Não só o Sindicato dos Urbanitários, mas o Fórum, que é composto de várias entidades, STTR, tem a Unecos, tem o Sindijó, que autorizou o jornalista o J. Indes para falar por ele, né? E várias outras entidades, que a Z20, que eu não estou lembrado aqui o nome, né? Que participam, né? E que teve a ideia de discutir na sexta-feira, foi uma coisa muito rápida, né? Da gente formatar um ato, né? E a repercussão começou a ter tanta, né, que a própria OAB decidiu abraçar a situação, né? A Diocese também, através do arcebispo, o nome dele é o Bispo Dom Flávio. Isso, Dom Flávio Giovanelli, resolveu participar também. Alguns artistas locais e regionais resolveram também e vão se apresentar lá na terça-feira, que aliás amanhã às 19 horas no auditório da OAB. E o principal foco é justamente de fazer uma análise de conjuntura nacional, estadual e regional do que está acontecendo no país hoje, né? Tudo que acontece hoje na nossa região, lógico, tem uma influência da conjuntura nacional, a questão política, a questão econômica, né? A questão social, né? Que hoje no país vive uma crise tão grande institucional que até aquelas instituições que a gente confiava e tinha a população tinha uma grande confiança, hoje tem um descrédito muito grande, né? E sem contar que nós estamos às vésperas de um processo eleitoral aí, né? Bem confuso, né? Muito complicado, muito confuso, e nós vivemos uma coisa ímpar, que o país hoje vive uma questão de intolerância e uma questão de algo divulgado tanto que isso até desvirtua um pouco do que vai ser esse processo eleitoral, que para nós vai ser um processo muito complicado, né? E a população, eu acho que precisa estar, eu acho que é mais do que a obrigação das entidades que trabalham, os sindicatos, as associações, né? Precisam estar atentos, e a obrigação nossa é levar isso para a sociedade. Para abrirmos mais necessariamente, direcionando esse assunto, a atual reforma trabalhista que foi aprovada, né, inclusive, e também aqui está prestes, está nas vésperas também de ser aprovada ou não, que será da Previdência, tem atingido diretamente a população? Olha, a classe trabalhadora em si, independente de vocês ter trabalho hoje, de carteira assinada ou não, diretamente todo mundo foi impactado com a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, ela traz no seu bojo uma série de situações. Primeiro, antes disso já tinha sido aprovada a questão do trabalho temporário, né? Que hoje um empregador não precisa mais obrigatoriamente ter que assinar a carteira de um profissional para ter no seu quadro da sua empresa. Ele pode contratar temporariamente, até intermitentemente. Ou seja, eu posso contratar você para prestar serviço de 1 hora por dia e te pago só referente àquele valor, né? Uhum. Isso para a gente é um prejuízo muito grande, porque o trabalhador passa a não ter mais aquela seguridade toda que ele tem, né? Porque quem vai ter que pagar a previdência para ele vai descontar percentualmente daquilo que ele está ganhando por hora.
E os valores, às vezes, talvez nem vale a pena, a questão de transporte, de deslocamento, tudo isso fica por conta do trabalhador, acaba penalizando cada vez mais, ou seja... Priva ele dos benefícios, né? Isso, priva ele de alguns benefícios, né? E não dá a estabilidade necessária para que possa desenvolver, né? E fora algumas outras situações. Quem já está no mercado do trabalho vai se sentir muito mais, porque hoje a Justiça do Trabalho, pela nova legislação, ela mudou. O trabalhador hoje, ele está com qualquer processo e por acaso ele não ganhar esse processo, ele perde o direito à justiça gratuita, que era garantido, e ele vai ter que pagar por todo o processo. Ou seja, se tu entra com um processo que é avaliado em 25, 30 mil reais, no final das contas, se tu perder o processo, tu vai ter que pagar essa justiça processual todinha, né? Antigamente era garantido o acesso à justiça gratuita para o trabalhador, né? Hoje já não. Isso para a gente é para dificultar justamente isso, que o trabalhador tenha acesso à justiça do trabalho, né? Então, a proposta que se coloca é que isso ia diminuir o número de processos. Não vai diminuir o processo. O que faz ter tantos processos no trabalho é justamente os desrespeito às leis trabalhistas. Não é nada mais do que isso, né? Eu acho que ninguém entra com um processo porque não tem direito, ou só para inflamar o seu trabalho. Não, ao contrário. Você só entra com o trabalhador, você entra com um processo a partir do momento que ele tem direito. É feita uma análise, o advogado faz uma análise, eles entram com o processo, é porque ele tem direito. É quando alguém deixa de pagar o seu direito, uma empresa deixa de pagar o seu direito. E nós temos agora a reforma previdenciária. A proposta desse atual governo é fazer uma proposta previdenciária que, na realidade, não vai atingir os grandes devedores da Previdência. O maior penalizado será justamente a classe trabalhadora, aquela que é a que mais precisa da Previdência, quando vai se aposentar, essa que vai ser atingida, né? O governo federal disse que a Previdência está falida. Em compensação, ele emite vários refis de perdão de dívidas previdenciárias para o grande empresariado. As grandes financeiras, né? As grandes empresas têm perdão. O setor do agronegócio teve perdoadas sua dívida em milhões agora. A grande massa, que são os trabalhadores. Enquanto a grande massa, que são os trabalhadores, são aqueles que menos, o que mais precisam, né? Esse é o grande penalizado, né? Serão os mais prejudicados justamente com todo esse processo. É. E isso leva a gente ao quê? A gente tem que estar informando essa população. A população tem que estar sabendo. Eu acho que é nossa obrigação, mais do que a obrigação nossa, a gente levar tudo isso ao conhecimento da população, né? E as questões jurídicas que estão ocorrendo no país hoje, o governo federal entrou com um recurso no Supremo Tribunal de Justiça e conseguiu uma liminar, né, conseguiu cassar a liminar que autoriza a posse de uma ministra do Trabalho que tem 2 processos trabalhistas. Ou seja, alguém que não respeita os direitos trabalhistas vai assumir a pasta do Ministério uma grande incoerência, do Trabalho. Chega a ser, não, mas é o que está colocando. Isso coloca em xeque, inclusive, o nosso judiciário. Né? Você citou lá no início da entrevista que tem algumas empresas, principalmente aqui na nossa região, que nós temos uma plena confiança, ou tínhamos até uma plena confiança nessas empresas. Queria que você desse um exemplo de o que está acontecendo na verdade. Olha, o que é que nós temos hoje na região? Aliás, não é só na região, né? É num país como um todo, né? Eu não sei se você está se referindo à questão das empresas públicas. Sim, das isso. Empresas públicas, né? O que está acontecendo hoje no país, que é a proposta desse governo que assumiu, é que cada vez mais a não presença do Estado, o Estado que eu digo qualquer ente da federação, município, o Estado ou a própria União, governo federal, né? Governo municipal, estadual e federal. Cada vez mais o Estado ele começa a se retirar da prestação de serviço que oferece à população. Né? O que é que ele faz? Não, eu não vou mais prestar esse serviço. O que eu vou fazer? Eu vou terceirizar esse serviço ou vou privatizar esse serviço para prestar para a população. Por obrigação que você tinha de oferecer saúde, eu deixo de oferecer esse serviço, eu deixo de administrar esse serviço e entrego para a iniciativa privada administrar. Por quê? O que se diz é que vai ter maior eficiência na gestão de recursos. Só que o seguinte,
Quando eu estava gerenciando esse serviço, eu gastava 2,5 milhões. Quando eu entregar esse serviço para o privado, eu vou gastar 5 milhões. Eu quero saber qual é a mágica que é feita que diminuiu e qual é a... Não, melhor se gerenciou. Não, quando estava na administração pública, eu tenho maior controle. Porque eu preciso prestar conta de tudo que eu faço. A fiscalização é muito mais rígida. Quando eu entrego para a iniciativa privada, eu digo, não, está aqui o recurso, tu faz dele o que tu quiser. Tu aplica onde tu quiser. Eu não tenho como prestar conta. Eu fiscalizar essa prestação de serviço. Entendeu? Sim. Ou seja, facilita ainda mais a corrupção. Né? Fora isso, nós temos uma situação muito grave que, aliás, o Urbanitário tem colocado muito em cima disso, a questão da prestação de serviço de saneamento, abastecimento de água na cidade. O pessoal fala saneamento, fala abastecimento de água. Saneamento é abastecimento de água, é coleta de resíduos sólidos, é tratamento de esgoto, né? A questão ambiental, tudo isso é saneamento. Né? E hoje, na cidade, a gente vive uma crise muito grande com a questão do abastecimento de água. Né? Não é que a Cosampa, em si, seja uma empresa que não preste. O que falta é que a Cosampa é uma empresa pública que ela requer recurso público, ela requer investimento. E ao longo dos últimos 20, 30 anos, 25 anos, não há investimento. Ninguém investe em saneamento. A gente ainda tem alguns governos, ainda tem aquela mentalidade tacanha, ainda atrasada, de que aquilo que está enterrado, o povo não vê. O povo quer ver, o que dá voto é asfalto, é aquilo que está sendo visto. Aquilo que está enterrado ninguém quer saber. Só que isso traz um prejuízo muito grande para a população. Ou seja, a Cosampa ela praticamente parou no tempo por falta de recursos. Falta de investimento. Não há investimento em coisa. Além de que a empresa hoje é um verdadeiro cabide de emprego. Pô. É? Se eu for falar aqui que dos 8 ou 9 diretores que a Cosampa tem em Belém, somente um é funcionário de carreira. Ninguém é do quadro, nem do quadro técnico da empresa. Todo mundo é indicado político. Se eu for afirmar aqui que os diretores que assumiram a Cosampa aqui, nenhum é do quadro técnico. Dos últimos 15, 20 anos, nenhum é do quadro técnico da empresa. Todo mundo é indicado por deputado, por vereador, por prefeito, eu não sei quem. Mas nenhum deles eu não tenho nada contra ninguém, muito pelo contrário, eu respeito muito, que tem uns que têm muito boa vontade de fazer as coisas. Uhum. Mas conhecimento em si técnico da situação não tem. Isso é uma realidade que a gente vive. Aí depois a gente vê as críticas, porque tem que privatizar. Realmente é isso. Se privatizar fosse tão bom, a população não reclamava do serviço de energia elétrica que nós temos hoje. Não é? Que o custo é muito alto, nós temos pessoas de baixa renda, ou grande parte, uma parcela muito grande da população que é obrigada a vender o almoço para poder pagar a rede de selva, porque não pode viver sem energia elétrica. São taxas muito altas. Absurdo. A gente já pelas taxas, nem pelo consumo, que o consumo é alto em si, o quilowatt, mas as taxas que nós temos que pagar é muito grande. Justamente. Tem gente que paga salário mínimo, né? Salário mínimo. Não, eu já vi num debate na Câmara Municipal um senhor que mora ele e a esposa dele, que mora da senhora, tem 3 bicos de luz, a conta dele veio quase R$4.000. É o consumo. E quando tu chega lá, a CELPA não negocia. A negociação que ela faz é parcelamento. Ou tu paga... Tem que dar uma entrada ainda. Ou você paga ou você não tem um serviço. Né? E como se trata de uma conta grande assim, a entrada também não é muito pequena. Com certeza não deve ser, né? Uhum. Aí são esses tipos de coisas que afligem a região, além de que os grandes projetos que estão sendo implantados para a região, que a gente percebe que não trazem grande desenvolvimento para a região. Aliás, traz um impacto muito grande para as populações indígenas, para as populações tradicionais, para as populações ribeirinhas. Né? Nós temos exemplos agora aqui que são absurdos. Recentemente a gente fez um levantamento, a gente vai fazer um levantamento de qual é o valor realmente, por exemplo, que a Cargill deixa para a região, para a população de Santarém. Qual é o grande rendimento? Né? Qual o benefício? Qual o benefício? Quantos empregos diretos ela gera? Acho que não chega a gerar 200 empregos diretos. Né? Mas, em compensação, o impacto ambiental é absurdo. Né? Nós não esmagamos um bago de grão de soja. Ou moemos
grão de milho sequer. Né? Nós simplesmente pegamos in natura e exportamos. Como é para produto de exportação, ele é isento de taxa de ICMS, não paga imposto. Ou seja, para nós, o que restou para nós foram as mazelas disso. Eu não estou sendo contra o agronegócio. Eu estou dizendo que, de alguma forma, tem que ser feito para mudar esse quadro, né? esse modelo econômico que está colocado na região. Ou seja, nós continuamos sendo, desde o que era do Brasil colônia, a gente fica com meramente exportador de matéria-prima. A gente não manufatura nada. A gente não gera riqueza para a região. A gente tira a riqueza da região e não fica com nada. A mineração é outro exemplo. Só que a mineração gera um maior número de emprego, né? Em compensação, o impacto é muito maior ainda e ninguém minimiza isso. E nós estamos vendo que a degradação ambiental para a região vai impactar a questão da qualidade de vida, a questão da água que oferece à população, tudo, o clima que começa a ter, vai faltar comida, começar a faltar o peixe, porque também os rios foram impactados, né? Temos grandes projetos agora, Belo Monte, tem aqui São Luís do Tapajós, são portos e mais portos, quer dizer, os nossos próprios rios passam a ser privatizados. Né? A questão madeireira, são várias situações que a gente vai abordar, tudo isso é abordado, vai fazer uma análise bem conjuntural, bem grande do que acontece no país e na região. Né? E a população, eu acho que ela tem o direito de tomar conhecimento disso. Todos podem participar desse ato que vai acontecer lá? Todos estão convidados? É um ato aberto, o evento é aberto, nós teremos a participação da OAB, do Bispo, vai ter o jornalista Dutra, que vai participar também, vai ser o principal palestrante, vai ter o Manuel Dutra. Nós teremos também uma questão cultural, que a gente se preocupou com isso, alguns artistas se prontificaram a participar do evento, como a Priscila Castro, a Cristina Caetano, o Paulinho Barreto, né? E algumas pessoas que estão contactando agora, que querem participar do evento, gostariam de contribuir, e o evento é aberto, a gente vai ter a palestra e depois é aberto ao debate, para quem quer que seja participar do debate. Muito bem. Então, o que você acha de todos esses assuntos que foram abordados aqui? Todos serão também abordados no ato pela defesa da democracia, dos direitos civis e trabalhistas, que vai acontecer no auditório da OAB. Então todos estão convidados a participar. Eu acredito que nós falamos, eu acho que 5% do que vai ser abordado lá, mas esse tipo de assunto, esses assuntos que foram abordados aqui, com toda certeza serão discutidos e será aberto para toda a população. Queremos agradecer a sua presença aqui na TV Impacto. Olha, quem tem que agradecer somos nós. O espaço que é dado da TV Impacto é muito bom ressaltar que a TV Impacto tem se prontificado muito a isso e tem feito esse trabalho de levar para a sociedade de Santarena a realidade do que ocorre da região. Né? Eu acho muito importante, é interessante, a gente só tem a agradecer e cada vez mais preservar esse espaço. Muito bem. Mas eu quero saber de você. Deixe nos comentários o que você acha sobre esses assuntos, sobre o ato que vai acontecer. Curta esse vídeo e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Alan Patrick, o porta-voz do povo, para a TV Impacto.